Olá a todos, eu sou Fabiola Virgínia Bravo Martins, graduanda do curso de Licenciatura em Teatro. Eu apresentarei o projeto intitulado O Ensurdecedor Grito do Gesto, a dramaturgia silenciosa da Companhia Dos Adeux, orientado pelo professor Leonardo Ramos Munk Machado. A Dos Adeux é uma companhia franco-brasileira criada em 1998 pelos artistas André Curti e Arthur Luanda Ribeiro. Desde a sua criação, a companhia tem o gesto como principal veículo dramatúrgico. Ao longo dos 20 anos de trajetória e de pesquisa sobre a potencialidade do gesto na criação de teatralidade, a Companhia Dos Adeux desenvolveu uma linguagem própria, que se diferencia pela singularidade da criação de universos poéticos somados à grande destreza técnica. É importante enfatizar que, nesse estudo, a noção de dramaturgia se ateve à composição gestual como articuladora de sentidos, e que a compreensão de gesto está vinculada ao que pensou Arthur. O gesto buscando representar ideia, atitudes do espírito, aspectos da natureza. Ou seja, cada gesto é como um texto falado intencionalmente por todo o corpo. Não se quer transferir para o corpo unidades semânticas linguísticas, mas sim fazer emergir uma linguagem própria, uma gramática própria. Os gestos são carregados de sentido, e esse sentido é inconsciente, invisível. Por isso ele se quer comunicador de algo que não está necessariamente no campo do racional. Há também uma busca pela concretude da visibilidade interior. Partindo do pressuposto que o gesto fala, então ele também é possuído de silêncio. Não um silêncio como algo que se cala, mas um silêncio que guarda algo daquilo que a fala, no caso, o gesto, é inadequado para atingir. O silêncio do gesto pode ser ouvido quando este ainda se encontra em seu movimento interno. Pode ser ouvido no interrompimento da ação, na pulsação. É no silêncio que o gesto ecoa, deixa rastros e cria fissuras, que materializa sua possibilidade de significâncias. O caminho pelo qual investigo a dramaturgia da Companhia Dos Adeux é o do gesto potencializado pelo silêncio. O projeto teve como objetivo investigar a Companhia Dos Adeux, mergulhando em seu universo particular, a fim de identificar e analisar as características da linguagem contida nos espetáculos, e assim criar reflexões sobre as potencialidades dramatúrgicas advindas da linguagem gestual. A fim de nutrir novas possibilidades de compreensão da potencialidade do gesto como veículo dramatúrgico, de expandir percepções expressivas do teatro e diluir fronteiras entre gêneros artísticos. A pesquisa foi dividida em 4 momentos. No primeiro, ela se ocupou de levantar e analisar o material bibliográfico pertinente ao estudo. Pensadores como Jacques Rancière, Hubert Godard, José Gil, Ana Paz, Rainer Miller e alguns outros compuseram um repertório de pesquisa. No segundo momento, tratou-se de mergulhar no universo da companhia através do levantamento de material iconográfico e audiovisual, contando com acesso a programas dos espetáculos, vídeos na íntegra das obras, matérias jornalísticas e críticas. Na fase seguinte, foram realizadas conversas com André Curti e Arthur Luanda Ribeiro, que são os criadores da companhia, sobre os seus processos de composição e suas incursões poéticas, além do acompanhamento sistemático da temporada dos espetáculos Au Pied de la Lettre e Irmãos de Sangue, que ocorreram no Teatro Nelson Rodrigues da Caixa Econômica Federal, na cidade do Rio de Janeiro, e a observação da ministração do workshop O Corpo Poético. Após esses 3 momentos, o estudo debruçou-se sobre todos esses materiais, explorando as diferentes perspectivas sobre a potencialidade da linguagem. Criou-se intersecções entre o olhar teórico distanciado de quem pensa sobre a linguagem e o olhar imbuído da vivência, de quem uniu teoria e prática e fez do gesto uma escritura poética, política e estética. Feito isso, foi possível identificar 3 eixos importantes que estruturam escritura gestual e evidenciam a potencialidade do silêncio. São eles a suspensão, o movimento interno
e a dissociação. A suspensão é compreendida como uma interrupção da ação. Ela atravessa o pensamento do momento e o pinça por um instante. Essa suspensão nem sempre pode ser vista nas partes externas do corpo, mas internamente algo paira e desorganiza a lógica que se instalava. A mudança de plano, a partir daí, pode ocorrer como mudança de movimento, de direção, ritmo ou até mesmo de carga emotiva. Há um estranhamento nesse tipo de atitude, uma tomada de distância para se perguntar o quê ou o porquê do que está acontecendo. Por mais que a suspensão faça com que o corpo se pareça imóvel, ainda mais há movimento interno, algo que entra em ebulição e se encontra a ponto de emergir. A suspensão é um fluxo respirado e aprofundado em si, um espaço vazio que não se foca na ausência, mas sim na grandeza possível do que pode preenchê-lo. Ela salienta o que não está dito, abrindo-se para diferentes possibilidades de compreensão. O movimento interno é uma musicalidade interior, uma pulsação, dinâmica e ritmo do corpo em jogo. Esse movimento interno associa-se ao pré-movimento, que é definido por Godard como atitude em relação ao peso, à gravidade, que existe antes mesmo de iniciar o movimento pelo simples fato de estarmos em pé. Esse pré-movimento lança a mão de um equilíbrio instável, a fim de deslocar o centro gravitacional do intérprete e produzir a expressividade do gesto em execução. Essa pulsação rítmica interna coloca em jogo possibilidades dissociativas na composição dramatúrgica da cena, pois enquanto a cena caminha numa dinâmica, o corpo-gesto do atuante possui um ritmo, uma música própria. A dissociação consiste no cruzamento das várias informações dadas pelas diferentes partes do corpo, deixar-se atravessar e lidar com as qualidades múltiplas contidas em cada elemento cruzado. Os dispositivos cênicos, as direções tomadas, ritmos, relação entre corpos e relação do corpo consigo. Tudo isso faz com que o atuador jogue com oposições e dilatações corporais. O corpo não é um bloco único que se movimenta. Para que o todo se expresse, é necessário que as partes estejam todas engajadas em expressão, podendo convergir ou divergir. Pensar a dramaturgia da Companhia dos Adams implicou, nessa pesquisa, em analisar a composição gestual do corpo e do pensamento, compreendendo eles como indissociáveis, e também relacioná-los aos outros elementos cênicos. Foi necessário dar ouvido ao silêncio, ao não dito, procurar ver o que não é mostrado, atentar-se ao movimento interrompido, à fissura do gesto, à respiração suspensa, porque é nesse não lugar que a dramaturgia se abre para a relação com o público, que partilha do seu tempo e espaço. É nessa fenda que ela se mostra acessível à polissemia simbólica, que ela se potencializa como transformadora de perspectivas, no paradoxo de não dizer para se fazer ouvir, de corpo que vai para um lado quando se quer ir para o outro, de um movimento que mantém o corpo em repouso. É no entremeio de gesto e silêncio que a dramaturgia da companhia busca uma forma de expressão e conexão com o público que seja instintiva, inteligível e simbólica, que possa ser compreendida de uma forma lógica e sensorial ao mesmo tempo. Sentidos que se desenvolvam na sensibilidade individual. Essa dramaturgia não só é porosa em relação aos signos da cena, como precisa deles para acontecer. É um organismo formado por todos os elementos da encenação. A dramaturgia não se quer como transmissora de uma mensagem direta e fiel, que aponta ao espectador o que ele deve sentir e compreender. O que essa dramaturgia busca é proporcionar uma experiência estética, uma obra com vida própria em que os espectadores tirarão suas próprias conclusões.
O espectador deve ver aquilo que o diretor o faz ver, e não o que este quer que aquele veja. A tessitura gestual da Companhia dos Adã é um convite a ver o mundo com os olhos de quem sonha, ao salto no abismo das relações humanas, territoriais e imaginativas. O ato de ver como um ato para considerar a ausência. Antes do gesto, o silêncio.